Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22. O Senhor tem falado muito comigo a respeito disso que nós vamos falar hoje com a igreja. É uma palavra que eu venho meditando há muito tempo, tinha sempre um ponto de interrogação no meu coração a respeito das coisas que Jesus dizia e os fundamentos que ele queria edificar no coração quando ele falava. Em Lucas 22, capítulo 31, Lucas 22, versículo 31 diz assim: são textos muito conhecidos da palavra do Senhor. Na minha tal título é assim: Pedro é avisado. E aí você pode considerar o seguinte, que nós já temos sido avisados por muitos e muitos cultos, desde que a igreja se tornou igreja do Senhor. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, tem nos avisado a respeito de todas as coisas. E hoje o Senhor vai repetir um recado. No versículo 31 diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Todo mundo sabe que peneirar ou cirandar é uma prova da nossa fé, por meio de uma agitação interior até as margens da destruição. E se não é Jesus rogar por nós como nosso intercessor diante do Pai, não tem como a nossa carne se salvar. E ele, sabendo disso, fez exatamente isso. Ele rogou ao Pai pelo seu discípulo Pedro. Versículo 32. Mas, Jesus falando: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus deixa claro aqui para o Pedro que ele não estava convertido. Por isso, a necessidade de passar por uma prova tão grande. E aqui fica uma lição para mim e para você. Está passando por provas grandes na sua vida? Necessidade de conversão. Eu estou passando por inúmeras provas na minha vida. Necessidade de conversão. E se você não entender isso e não pedir para que Jesus te socorra, irmãos, certamente sereis cirandados. O que falta muitas vezes para a igreja é o reconhecimento de que áreas das nossas vidas não estão sendo entregues para o trabalho e para a conversão. No versículo 33, a resposta de Pedro: sempre voando, sempre desapercebido das coisas intensas que Cristo queria dizer, sempre agitado no seu espírito, sempre posicionado e firmado na sua autoconfiança, na sua impetuosidade, impetuoso, já tinha sempre uma palavra para dar ao Senhor. E no versículo 33 é exatamente isso que acontece. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E sabe, irmãos, essa fala de Pedro, que na verdade é uma exteriorização do que estava no coração dele, porque ele acreditava naquilo. Ele estava tão cego, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, ele ainda não conseguia entender que ele estava completamente vulnerável. E é isso que a igreja precisa aprender. Nós estamos vulneráveis ainda. E sabe qual é o maior problema da nossa vulnerabilidade? A falta de amor em Cristo. Nós conhecemos a Cristo, até andamos com Ele numa certa distância, e quando as provas vêm, nós não conseguimos suportar. Aí é onde nós caímos e desfalecemos. Por quê? Porque não temos consciência exata daquilo que nós somos. Muitos aqui, irmãos, nas minhas orações,
eu fico muito chateada, porque o Senhor começa a conversar comigo, sabe? E sabe como eu conheço cada um de vocês? Pelos atos. Pelos atos, às vezes uma palavrinha de vocês, às vezes uma conduta, às vezes um posicionamento, às vezes conversando, eu nem estou na conversa, estou escutando uma conversa com outro irmão. Às vezes o irmão está desabafando comigo e cita o nome de alguém, colocando um posicionamento, e aí Deus fala, tá vendo como está aquele? Sabe como que Deus nos conhece? Através dos nossos atos. Porque quanto o Senhor tem nos feito conhecer da sua palavra? Muito. E o quanto nós temos praticado? Quase nada. Sabemos muito, mas praticamos muito pouco. E é tão verdade a situação de Pedro, ela é tão semelhante à igreja de Cristo, que olha aí no versículo 54 do mesmo capítulo, Lucas capítulo 22. Versículo 54, antes de Pedro negar a Jesus, olha a situação dele. Então, nesse momento, Jesus é preso, prendendo Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia da onde? De pertinho? A igreja continua longe de Cristo. A igreja continua desapercebida de Cristo. Sabe por que ele negou? Porque ele estava baseado nas suas convicções a respeito de si mesmo. Ele achava que ele estava bom porque ele conhecia a palavra, conhecia Cristo, mas ele estava de longe. E acaba negando. E eu e você, irmãos, temos negado a Cristo. Tem uma área da minha vida que tem sido uma luta dificílima. E quando eu estava orando hoje de manhã, eu falei, Deus, eu não sei se eu tenho autoridade para falar sobre isso. E eles falaram, mas você está tão triste. Eu falei, lógico, eu estou reconhecendo o meu estado espiritual. Eu vou chamar a atenção da igreja, mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou apontando o cisco no olho de vocês, mas eu estou vendo a trave no meu. Mas eu louvo o Senhor por isso. Agora, outro assunto muito importante que está acontecendo dentro da igreja é o seguinte: Deus fala que nós perdemos o primeiro amor pelo seu Filho, aí Ele nos exorta a alcançar esse primeiro amor, e aí a gente começa a clamar pelo amor altruísta de Jesus. Isso é uma obra intensa e dificílima, requer muita vigia, muita oração, porque Deus vai colocar situações. E aí entra a questão do discernimento, porque não são todas as situações que temos nós que exercer o amor da forma como o outro acha. Aí alguém exercita o amor, começa a exercitar da forma que ele acha e começa a cobrar do outro. Olha para você, irmão. Exercita o amor você. Para de cobrar do outro, para de ter raiva do outro. Mãos manchadas de sangue, a sua oração não sobe. Olha para você. Se você achou que você está fazendo a sua parte com relação ao amor, glória a Deus por isso. Se você acha que o teu irmão não está tendo a atitude que você acha que ele tem que ter, o que você tem que fazer? Orar. Uma das coisas que Deus mais tem me falado, irmãos, se vocês soubessem o tamanho das provas que nós temos passado, e eu nunca vi púlpito para ficar choramingando. Sabe aonde é o meu altar? Não é aqui. É dentro do meu quarto, em secreto, onde eu oro ao meu Pai, coloco as minhas necessidades, e Ele que vem em secreto me recompensará. Quantas dificuldades vocês estão tendo? E aonde vocês estão indo? Porque tanta fomentação entre vocês. Tem dificuldade aqui, tem que ir papapá no coração do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Vira fomentação, vira Provérbios 6,16. O sétimo que Deus abomina, que é contenda. Porque quando há uma insatisfação no seu coração e você começa a falar, o que você vai gerar no coração do outro?
Felicidade? Satisfação? Aqui nós vemos Pedro não convertido, mas ele insistiu em dizer para Jesus, assim como nós, as nossas orações, e às vezes muitos de nós nem falamos nas nossas orações. Nós, com os nossos atos, nós mostramos que nós estamos convencidos a respeito do oposto daquilo que Cristo tem dito à igreja. Ele disse: Senhor, eu estou pronto. Não, Laura, eu nunca disse isso para o Senhor, que eu estava pronto. Você diz, sabe como? Através dos seus atos. A igreja toda diz: Senhor, eu estou pronto. Agora você abre a tua Bíblia lá em João. Agora nós vamos ver Pedro convertido. João 21, nós vamos ler o número 1 só para nos situar. João, capítulo 21, 1. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus. Aqui ele já tinha morrido e ressuscitado, tá? Então, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Então, Jesus já ressuscitado. Aí você vai lá para o versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E a gente sempre ouviu essa pregação dizendo assim: porque Pedro negou ele 3 vezes, então Jesus precisou perguntar para ele 3 vezes. Não digo que isso é errado, mas isso não era algo que me satisfazia no teor da palavra. Eu falei: não, isso é óbvio demais, isso é curto demais. E Jesus é muito profundo nas suas falas. Tem algo que ele quer falar que eu não consegui compreender, e eu pedi para o Senhor: qual é a pérola escondida aqui na tua palavra? Porque me incomoda tanto quando eu leio isso e eu não me satisfaço com a ideia de que ele te negou 3 vezes, então o Senhor precisou falar 3 vezes com ele. E sabe qual é a resposta, irmãos, de Deus para mim? É que na primeira vez que Jesus conversa com ele e fala: olha, Satanás está te peneirando. Não, Senhor, eu estou pronto. Ele mas ele mostrou? Ele só falou, irmão, como eu e você falamos o tempo inteiro: Jesus te amo, Jesus te amo. Então foi a mesma coisa. Jesus precisou falar 3 vezes, só na terceira vez que caiu a ficha dele, que é assim, Pedro, tu me amas? Aí ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus queria fazê-lo relembrar daquelas palavras lá de trás. Porque Jesus, quando conversou com ele, ele diz: eu estou pronto, eu te amo, a morrer contigo. Aí Jesus queria que ele lembrasse daquelas palavras. Que palavras não são levadas em consideração, mas atos, práticas, atitudes são levadas em consideração. Aí Jesus diz para ele assim: então não diga, mas pratique. É isso que está escrito aí. Por isso que ele fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim: não, essa parte não serve. Aí Jesus diz para ele como é que ele vai mostrar que ama ele. Apacenta as minhas ovelhas. Prática. Só que não tinha caído a ficha dele. Aí Jesus teve que perguntar de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pratica, Pedro.
Eu só consigo enxergar o amor através da prática. E a prática, assim, igreja, não é como eu quero fazer. Deus determina a forma como eu as devo fazer. E Ele deixou uma ordem para Pedro. Pedro, daqui para frente você vai fazer o quê? Apacentar as minhas ovelhas. E quando você já estiver apacentando cada ação tua, de cuidar de cada uma delas, eu vou entender você dizendo, sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez que Jesus pergunta, cai a ficha dele. Por isso que ele se entristece, porque aí ele lembra que ele era extremamente apressado, afoito para falar. Aí ele fala, Por isso que ele se entristece, porque ele lembra do ato dele lá de trás. E ele entende naquele momento que agora não são mais palavras, mas são ações e atitudes. Quais são, irmãos, as atitudes e as palavras que vocês estão tendo? Elas são harmoniosas? Quanta mentira tem dentro da igreja? Tem irmãos na cara de pau. Assim, eu ainda pergunto, irmão, você fez isso, você falou aquilo? Não, de jeito nenhum. E aí é lógico, né, a gente fica na dúvida, porque se eu não estava presente no caso, aí Deus manda um outro irmão do nada, que vai resolver um problema que não tinha nada a ver com a história e traz a verdade daquele irmão mentiroso. Puf! E eu falo, Deus, por que o povo é assim? Por que ele olha para o Senhor e diz, não estou pronto? Imagina, não minta, a mentira já não mais faz parte da minha vida. Apontar os ciscos no olho do outro, de forma nenhuma, já não faço mais essas coisas. A minha boca está perfeita. E agora eu já consigo, olha, estou refreando a minha língua, então eu já controlo todo o meu corpo. Quanta maldade, irmãos. Quanta maldade. Dia de sábado é uma abominação na hora do almoço. Sabe por quê? Homens, conversando sobre negócios, falando palavrão, discutindo sobre sexo de uma maneira suja, que suja o santo dia do Senhor. Aqueles que não estão envolvidos, irmãos, não considerem, tá? Uma sujeira. Aí você diz que ama o Senhor. Por que você veio aqui hoje? A resposta é assim, porque eu amo a Deus e amo a Jesus. Verdade. E o que você faz na hora do almoço? Como é que é o teu comportamento? Porque agora aqui é fácil. Aí eu fico pensando assim, né? E agora aqui, enquanto eu estou pregando, como é que está o teu pensamento? O que você está pensando? Seus pensamentos são puros? Sabia que pensamento é uma prática? A prática de pensar. O que você está pensando agora, nesse exato momento? São coisas que elevam, que edificam, que são santas? Igreja Amor de Cristo, tu me amas? Aí você diz, sim, Senhor, eu te amo. Pratica. Aí Jesus vai perguntar de novo, Igreja Amor de Cristo, tu me amas? Sim, Senhor, nós te amamos. Pratica. Terceira vez. Será que vai cair a ficha como caiu de Pedro? Será que eu vou ver rostos entristecidos pelo pecado e com a disposição de praticar e não só falar, mas praticar? Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro aqui. 3 vezes, só na terceira caiu a ficha. Quando ele diz, apacenta, ele está dizendo, pratica, e o modo de praticar é assim, ó. Quantas pessoas, quantos irmãos dizem que praticam a verdade, mas em conformidade com a sua própria vontade? Quantas coisas, quantas reformas, e agora o diabo começou a trazer dúvidas e questionamentos. Ah, será que é assim? Será que é assado? Ah, isso eu não aceito, isso eu aceito. Eu vou fazer assim porque eu acho que é assim. Aí eu escuto assim, não, mas o pastor fulano de tal falou que pode, e que tudo isso não tem problema. Aí eu fico pensando assim,
poxa, o pastor fulano de tal não guarda os 10 mandamentos de Deus. Isaías fala, a lei e aos profetas, a lei e ao testemunho, ou seja, quem pode falar a verdade de Deus com precisão é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dá testemunho deles. Aí vocês ouvem pastores, para o bel prazer de vocês, para encher a carne de vocês a respeito das coisas que vocês querem fazer, alimenta, e ele fala, pode fazer tudo, e vocês, glória a Deus por esse pastor. Aí vem um outro da tua igreja, que guarda os mandamentos, que dá testemunho, que passa pelas mesmas aflições que vocês, que tem os mesmos desejos que vocês, que são sujeitos às mesmas tentações, e diz, não faça, irmão. Para quem você dá ouvido? Tem a cara de pau de usar pastores que não estão envolvidos com a lei do Senhor. Portanto, não podem conhecer intimamente ao Senhor e a sua palavra. Volta em João 3. Nós vamos ler o 21. João 3, 21 diz assim, mas quem pratica a verdade, que é a palavra de Deus, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, expostas. Sabe o que eu vejo? Um monte de crente fazendo coisas escondidas e proibindo as pessoas de falarem e de contarem. Sabe por quê? Porque as obras não procedem de Deus, mas procedem do diabo. Irmão falando para irmão, se você descobrir, se você contar, você vai ver. Ameaças. Aí, a palavra de Deus no versículo 21 diz assim, mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Não tem medo de expor as suas obras. A fim de que as suas obras sejam manifestadas, expostas. Por quê? Porque são feitas em Deus, é através de Deus, então são limpas. Eu vou ter medo do quê? Hoje, nós vamos ter uma reunião de casal à tarde, e vocês vão ver o testemunho, porque vocês não sabem das coisas que acontecem, parece que é tudo lindo, sabe? Porque Deus sustenta eu e meu marido dentro do nosso lar, com os joelhos no chão, orando. Aí eu vou dar testemunho, eu e meu marido, das situações difíceis que nós passamos, graças a Deus. São obras que vão ser expostas à luz para a edificação do corpo de Cristo. A de vocês pode ser exposta? Só que a palavra de Deus fala que tudo que é feito em secreto é revelado. Porque Deus não trabalha no oculto. Sobe aí no versículo 19, diz assim, porque, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, luz é Jesus. Se vocês estão fazendo as coisas que dão na cabeça de vocês, que vocês têm vontade de fazer, sem ser obra em Deus, vocês estão rejeitando a Cristo. E a igreja rejeita a Cristo. Cada um de uma forma diferente. Eu estou falando para a igreja. Eu tenho problemas em algumas... Laura, então você não rejeita. Em algumas áreas, uma área da minha vida especificamente, eu estou lutando intensamente. Já teve vitória? Não. Por quê? Porque eu não quero. E eu falo, Deus, faz aí. Não sei o quanto preciso doer, mas faz. Essa é a minha oração. Tenho muita dificuldade. E a igreja toda está assim. Tem pessoas que estão em todas as áreas assim. O versículo 19 diz que a condenação é essa. Jesus veio para mim e veio para você, veio para tornar os nossos pecados claros para que pudéssemos ser salvos, mas acontece que nós amamos aquilo que nós fazíamos, nós amamos o modo como nós andávamos.
Nós amamos ainda a comida que nós comíamos, nós amamos a forma como nós tratávamos uns aos outros, como falávamos uns dos outros, como nos vestíamos, como nos portávamos, como era a doutrina antigamente. Não conseguimos encontrar a liberdade do sábado. Estamos presos nas cadeias das trevas. Por quê? Porque amamos mais as trevas. Estamos presos porque amamos lá. Porque se amássemos a luz, então estaríamos livres. Sabe por quê? Termina lá o versículo 19. Porque as suas obras eram más. Sabe por que você não é liberta, irmã? Sabe por que você está no mesmo lugar? Porque você ama as obras das trevas. E Jesus olha para você e vê que as suas obras são más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a Jesus. Não há comunhão em luz e trevas. E não vem para a luz para que as obras não sejam reprovadas. Não quer que as suas obras sejam expostas porque sabe que vai ser reprovado. E louvado seja o nome do Senhor, porque muitos irmãos vão ser reprovados hoje. Isso é salvação. Isso é exposição das obras más para que se convertam dos seus maus caminhos. Último texto, Mateus 7, 24. Então, no versículo 21, Jesus diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Tem medo de vir para a luz? É porque as obras são más. Porque o coração é mau. Mateus 7, 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e nós temos sentado todos os dias aqui para escutar, quartas e sábados. Mas Jesus não diz que os que escutam são salvos. Ele diz que aquele que escuta, e escutar é necessário, porque quando a gente escuta a palavra de Deus, isso é gerado o que em nós? Fé. E por que não está tendo fé? Porque tem ouvidos para ouvir, mas não. Tem olhos para ver, mas não enxerga. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, aí Jesus está chamando assim, ó, vocês perderam o primeiro amor. Não adianta ficar clamando de joelho, eu quero primeiro amor, me dá o amor altruísta, ó Jesus, isso. O que Jesus fala? Como que você vai conquistar o primeiro amor? Como assim? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo quinta. Tem um senhor que trabalha na minha casa, mais ou menos uns 6 anos. É o piscineiro, chama Senhor Hélio. Uma pessoa maravilhosa. Meu coração está entristecido e moído pela falta da presença dele lá. Eu nunca pensei que eu amasse ele tanto quanto eu amo, mas eu precisei perder para entender. Ele está com um problema muito sério na perna e corre o risco até de não andar mais. E ele precisou parar de trabalhar na minha casa. E ele, sem que eu pedisse, sempre lavou toda a área externa da minha casa. Na quinta-feira eu estava de joelho orando e pedindo para o Senhor o amor altruísta dele. Me dá chance de exercer isso. Me mostra como é, eu quero receber. Eu estava exatamente nesse ponto quando eu escutei o seu Hélio chegando. Aí Deus falou, vai falar com o seu Hélio. Eu falei, estou orando. Como assim? Vai falar com o seu Hélio. Eu parei e falei, Deus, mas falta tanta coisa para dizer. E depois se eu for lá, eu não gosto de levantar antes de orar, porque daí eu já vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, eu vou me perder. Eu obedeci, não entendi. Cheguei lá, seu Hélio, como o senhor está? Não, hoje eu estou melhor, estou tomando anti-inflamatório, hoje a minha perninha está boa, estou conseguindo.
Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero que o senhor limpe mais a área externa da minha casa, eu quero só que o senhor limpe a piscina. Não vou limpar a área interna. Senhor, o senhor não vai limpar a área externa. O senhor só vai limpar a piscina. Não, não consigo fazer isso, porque se eu for limpar a piscina e tiver tudo... Aí o senhor falou assim pra mim, amor altruísta. Eu falei, não, mas eu não vou limpar a área externa agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Marquei com a minha mãe de 11 horas lá, ajudar ela a fazer almoço. Se você não for, o senhor falando comigo, ele vai limpar. E ele está sem condição. Aí eu entendi. O amor altruísta. Eu parei tudo. Senhor, tá bom, senhor, então eu vou descer lá que eu vou limpar para o senhor então. Tá bom. Aí fui. Parei tudo, os meus interesses, aquilo que eu achei que era primeiro, e fui limpar a área externa, porque se eu não fosse, ele ia fazer e eu ia prejudicar ele. E depois desse dia, era a minha única oportunidade. No dia seguinte, ele teve uma piora intensa. E agora ele vai ter que ser internado e vai ter que ser operado. Eu só tinha aquela oportunidade. Só tive essa oportunidade. Da quinta-feira, na sexta, ele foi em casa para entregar a chave. Nem conseguindo andar. Aí o Senhor falou comigo, isso é me amar. É isso. Isso é praticar. Então, se hoje eu dissesse para você, Laura, tu me ama? Sim, Senhor. Hoje eu lavei a área externa inteira para o seu Hélio. É a mesma coisa que dissesse para Jesus, sim, Senhor, eu te amo. Você tem ações em amor com o próximo para dizer, sim, Senhor, eu te amo? O que você fez para o teu irmão? Que foi ordem de Deus, não é sentimentalismo. Igreja sentimentalista ainda. Que age no sentimentalismo e quer forçar o outro a agir da mesma forma. Se Jesus te perguntar agora, João, tu me amas? Você tem alguma ação em função do outro para dizer, sim, Senhor, eu te amo? Mas sem dizer para ele, eu te amo, mas contando a tua ação que demonstra o teu amor por ele? Não é de falar. Já cansei de falar isso aqui para vocês. Jesus não vai diante de Deus interceder por palavras. As tuas ações movem a intercessão de Cristo e faz com que a mão de Deus estenda sobre a vida de vocês como proteção. É prática. É sempre prática. Mostra com ação, mostra com prática. Mostra com respeito com a sua esposa, mostra com respeito ao seu marido, mostra com respeito e amor, dedicação aos seus filhos, conversão dos pais aos filhos. Mostra com dedicação com seus vizinhos. Lava a calçada da vizinha. Toda vez eu tenho que lavar a calçada da minha vizinha, porque Deus fala, vai deixar essa sujeira aí? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios. Esse é o momento. Na minha casa, está descendo chuva. Está correndo os rios. E estão assoprando ventos. Será que ela vai ficar de pé? Na tua casa também? Está chovendo muito lá? Está uma correnteza enorme de rios, está soprando ventos terríveis, furacões? O versículo continua, e combateram aquela casa, o sacerdote com a mulher sábia e com os filhos que temem e honram seus pais. Combateram e não caiu a casa, porque estava edificada sobre... Como é que está a tua casa, irmãos? A
resposta está lá em cima. Está praticando? Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, que é 99,9% da igreja, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Está descendo chuva e tempestade e tempos em todas as casas. A questão é, ela vai ficar em pé porque está sobre a rocha? Ou vai acontecer igual está aqui no versículo 27, que Jesus diz, não cumpre a minha palavra, homem insensato? Desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combateram aquela casa. Detalhe, hein? Tanto no versículo 25 quanto no versículo 27, há combate. As duas famílias combateram. Quiseram lutar com os ventos, com as chuvas e com as tempestades. Uma combateu e foi vitoriosa porque estava em Cristo. Quando Cristo perguntou, tu me amas? Eu não disse para ele, sim Senhor, eu te amo, mostrar-te-ei. Qual é o próximo passo com o meu marido, Senhor? Qual é o próximo passo com os meus filhos? Edifiquei a minha casa sobre a rocha. Agora, a mulher insensata faz o quê? A sábia edifica. E a sensata? Insensata. Derriba, destrói. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Insensatos. Ouvem, mas não cumprem. Tendo entendimento de que amar a Cristo é praticar a sua palavra, por isso Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, para que ele se lembrasse dos atos, da impetuosidade das suas palavras. Ah, irmão, como essa igreja é impetuosa no falar. Prontamente, quando você vai exortar, então, aí que você vê. Imediatamente tem uma resposta na ponta da língua e diz, estou pronto. Igual Pedro. Aí Jesus fala, insensato, insensata. Fábio, você que vai ficar lá no fundo, você põe a primeira música aqui e tocar depois da palavra, tá? Nós vamos prestar atenção na letra dessa música, depois nós vamos nos levantar e cantar. Nós vamos falar muitas coisas para Jesus hoje em adoração. Nós vamos falar que a gente ama Ele, que Ele é tudo para a gente, que Ele é o ar que a gente respira. Aí eu queria que você fizesse isso com consciência, porque a palavra já veio para você e você já entendeu o que significa dizer eu amo Jesus. Palavrões dentro de casa, dentro da igreja. Vem me dizer para mim que você acostuma, que você não está ofendendo. Não é para falar o dia santo. Já imaginou? Já pensou em Deus falando um palavrão? Em Tiago fala, irei-vos e não pequeis. Deus se ira todo dia. Imagina a maravilhosa graça dele se dominar. Ele pratica Gálatas 5:22 intensamente, que são os frutos do Espírito. Ele tem que estar exercendo o amor dele a todo momento por nós. Ele tem que ter fé que nós vamos vencer. Ele tem que agir na bondade conosco o tempo inteiro. Ele tem que ser longânimo. Ele tem que ser um Deus de paz para que a gente possa esperar o momento da nossa mente se abrir para as coisas dele. Mansidão, paciência e domínio próprio. A gente já leu lá em Apocalipse 15 que quando ele está se irando no templo para derramar as 7 últimas pragas que se consuma a ira de Deus, ninguém entra no templo. E agora ele está falando assim, não é para não entrar, muito pelo contrário, ele fala, se acheguem dentro do lugar santíssimo. Eu sou um Deus de paz, um Deus de amor. Ouça essa música
E permita ao Espírito de Cristo ministrar aquilo que o homem imperfeito não conseguiu. E deixa os ministradores, essa igreja está cheia de ministradores. Tem pelo menos um para cada um que está aqui. E se você tiver com o seu coração aberto, dizendo, Senhor, quantas vezes eu disse que eu te amo, mas eu coloquei um mais, e Deus falava assim, levanta agora e vai lá lavar as coisas para o seu Hélio. Não, Senhor, agora eu vou orar, agora é a hora da minha oração. E o Senhor aprecia isso. Mas Ele está dizendo, levanta e vai ajudar. Esse é o amor altruísta. Se você fizer isso, toda a tua oração da manhã se completou. Mas isso precisa haver sensibilidade de ouvir, ver e sentir. Amém?